Vamos falar agora sobre o nanismo. O nanismo é classificado como deficiência física decorrente de condições genéticas, caracterizando-se pela baixa estatura se comparada com a média da população da mesma idade e também do mesmo sexo. Essa condição no Brasil é reconhecida como deficiência física desde 2004. Mas em 2017 foi sancionada uma lei que estabelece o dia 25 de outubro como o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as pessoas com nanismo, objetivando conscientizar a sociedade para relações mais sensatas, oportunidades de trabalho com dignidade e construção de políticas públicas que assegurem a acessibilidade e a autonomia dessas pessoas. Sobre esse tema, nós vamos falar agora com o Marlos Nogueira. Ele é o vice-presidente do Instituto Nacional de Nanismo. Marlos, boa noite para você. Boa noite, Jodevar. Boa noite, ouvintes. É um prazer falar com vocês. O prazer é nosso para a gente tratar de um tema tão importante como esse, né? Eu queria saber de você, existe muito preconceito hoje contra o nanismo? Olha, o nanismo é uma condição física que a gente diz que tem um preconceito socialmente aceito, né? Então, é um bordão nosso, né? A gente já superou aquela fase em que a gente chamava as pessoas com síndrome de Down de mongoloides. A gente passou aquela fase em que a gente chamava os cadeirantes de aleijados. Mas as pessoas com nanismo ainda são chamadas de anões, ainda são vistas de forma jocosa, a mídia ainda trata, né, em piadas desumanizantes na televisão, em alguns programas. E, embora a gente note que isso tem mudado ao longo dos anos no Brasil, de fato, a gente pode dizer que sim, existe ainda um preconceito e ele é socialmente aceito, né? Como é que é isso? Um preconceito socialmente aceito? Jordan, é curioso, né? Você pega alguns comediantes, por exemplo, de stand-up. Então, e a gente se depara com essas situações todo dia. O cara acha engraçado rir da pessoa e não rir com a pessoa. Então, aquelas piadas de anão, né? E isso corta na carne. Hoje mesmo a gente se deparou com um vídeo em que o cara comparava o personagem bíblico Jonas a um anão. Ele sustentando que Jonas, o personagem bíblico que foi engolido por um peixe, era um anão, porque afinal de contas ele dá lá uma série de argumentos. Rir de uma condição dessa é duvidoso, né? Mas as pessoas às vezes riem, porque é algo socialmente aceito. Então, nesse sentido que a gente diz. E o que é mais impactante é o seguinte: o meu filho tem acondroplasia, que é um dos tipos de nanismo. O nanismo é a característica e ele é derivado de várias condições, de várias doenças, várias displasias. A acondroplasia é a mais comum. Na acondroplasia, Jordeva, que responde pela maior parte das pessoas com nanismo, cerca de 80% a 90% dos casos acontecem em famílias de pais com estatura considerada normal, como eu e a minha esposa. Ou seja, o mesmo comediante que está fazendo uma piada com uma pessoa com nanismo, chamando de anão e fazendo piadas desumanizantes, pode ser amanhã pai de uma pessoa dessa. Então, é esse tipo de conscientização que a gente quer trabalhar. Pois é, eu até queria saber de você, qual que é o índice percentual no Brasil de nanismo? Olha, uma das coisas que o Instituto tem trabalhado é exatamente no desenvolvimento de pesquisas, de estudos, porque, curiosamente, esse é um levantamento que a gente não tem com precisão, mas estima-se que 1 para cada 25 mil nascimentos nós teríamos a incidência do nanismo. Para você ter uma ideia, a síndrome de Down disse que é 1 para cada 1000 nascimentos. E você não vê pessoa com síndrome de Down toda hora, ou seja, é uma condição muito mais rara, o nanismo é uma condição muito mais rara, porque incidiria na população uma pessoa a cada 25 mil nascimentos. Marcos, me conta uma coisa, na hora de conseguir o trabalho, a pessoa que tem nanismo, ela tem mais dificuldades? Como é que é essa situação em relação dessa pessoa com o trabalho? Tem mais dificuldade, né, José? A gente sabe disso. Então, as pessoas com nanismo, elas não têm nenhuma afetação intelectual. Pra você ter uma ideia, meu filho tem 15 anos, ano passado, com 14, no primeiro ano de escola, ele já passou no vestibular da FGV em São Paulo para Direito. Esse ano ele passou no vestibular da FAAP em São Paulo em primeiro lugar para administração. Mas ele estava só experimentando o vestibular, ele não chegou na hora de fazer. Então, a capacidade intelectual não é afetada, mas apesar disso, na hora da contratação, de fato, a gente ouve, né, as pessoas
dizerem que tem obstáculos na hora da entrevista. Então, não sei se o empregador, às vezes, fica imaginando o que seria uma pessoa, um cliente ser atendido por uma pessoa com nanismo, isso poderia gerar problema. Né? Marlos, tá certo, dê um abraço no seu filho, obrigado pelas explicações, por esclarecer a gente sobre a questão do nanismo. Uma boa noite para você, tá bom? Eu agradeço, Ademar. Obrigado pelo espaço. Um abraço.